fazendo aqui uma pesquisa junto com a Federal da Paraíba, com a Federal do ABC, com a Unifesp, que também é uma federal de São Paulo. Essas duas universidades heróicas federais em São Paulo, predomínio das estaduais, né? A Unifesp do campus de Osasco e nós aqui pela UFRJ. É um projeto de pesquisa que a gente denominou de movimentos cruzados, histórias específicas. Foi num edital da CAPES que era sobre memórias e conflitos. Né? Surpreendentemente, a CAPES, depois de um ano e pouco de problemas de verba, etc., e surpreendentemente por causa da mudança de governo, ainda assim soltou esse edital no final do ano passado. E o nosso objetivo, então, no projeto era comparar as greves de São Paulo, do ABC paulista, por outro lado, e dos canavieiros em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? E também houve outras greves em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, mas, enfim, era comparar essa sucessão de greves entre si, né? E a partir desse encontro, dessas greves, ou dessa comparação de diferentes greves que surgiram no mesmo, mais ou menos no mesmo período, né, no final dos anos 70, a partir de 78, né, em São Paulo, e no ABC, 79 lá, 79 também começou a greve dos canavieiros e se seguiu durante os anos 80. Então a gente está partindo desses eventos conflitivos aí, também para estudar a história específica do sindicalismo que está por detrás de cada uma dessas experiências, né, em São Paulo, capital, em São Bernardo, e ABC em geral, e também enfim, Pernambuco, e também a Confederação da CONTAG também estava envolvida nessa história das greves. E para isso, então a gente teve aqui 2 dias de discussão. Eu já tinha falado para as pessoas que frequentam o curso, né, para os alunos, que a gente teria aqui uma mesa, um formato palestra mesa, mas que seria uma pesquisa em construção, em parte. Né? Quer dizer, a gente está aqui com os pesquisadores, né, o Murilo Leal, que é lá da Unifesp, né, o Roberto Veras, que é da UFPB, e a Marilda Menezes, que é da Federal do ABC. Nós temos outros colegas aqui presentes que estavam nessa pesquisa e nessa discussão esses dias, né? Ali o Mário Ladowski, que é da Federal de Campina Grande, associado ao UFPB de João Pessoa, né? Ali o Jaime Santos Júnior, que é também ligado ao UFABC, o Antônio Carriço, que está conosco pela UFRJ, o Jardel Leal, que foi um convidado especial para a pesquisa, né? É um pesquisador que foi do DIESE e que veio dar sua experiência aqui conosco. Moacir Palmeira, que é lá do Museu Nacional, que também compõe a pesquisa. Então, esses companheiros que não estão na mesa por uma questão de aplicabilidade, como é que se diz isso? De questão de realização, de tempo, etc. Mas são debatedores privilegiados, como todos vocês são, para depois a gente debater isso aqui. E o que mais que eu tinha que falar? Bom, é isso. Quer dizer, as pessoas vieram com liberdade para falar. Eu estou falando aqui da pesquisa porque é um fato que nós estamos aqui há 2 dias discutindo isso. Mas as pessoas vão falar de seus trabalhos específicos, fazendo ou não ligação com essa pesquisa. Eles vão falar, tem a ver com a pesquisa na medida que eles vieram convidados por causa dos seus estudos anteriores, seus trabalhos anteriores. Temos aqui também o Beto Novaes, que é também um participante, quer dizer, um testemunho ocular e enfim, documentarista, assim, né? Enfim, e companheiro também lá da então o FCG, né, de Campina Grande, que vocês estavam, e
e que acompanhou pelo menos a greve dos canavieiros, né? Dos metalúrgicos a gente não sabe, pode ser uma atividade mais secreta, mas a dos canavieiros a gente sabe que ele acompanhou. Pois é, então eu não vou falar de cada um que está aqui, porque às vezes eu também posso não saber dele. Então é isso, então estamos aqui com o Murilo, que vai começar, né, Murilo? Então pronto, é isso aí. Depois seguirá Roberto Guedes e finalmente o Marido também. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Murilo Leal, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco, é o campus da expansão da universidade, foi criado em 2011, e nós estamos participando do projeto juntamente com o professor Alberto Hanflas, que veio também de São Paulo ontem, e é professor do curso de Ciências Econômicas, do mestrado, Economia e Desenvolvimento, ao qual eu também me vinculo. Ele é economista, eu sou historiador. E a ideia é falar aqui uns 15 minutos, no máximo 20 minutinhos, sobre esse tema da palestra de hoje, que é Memória das Greves, Conflitos Urbanos e Rurais. Então, eu não vou falar sobre o tema do projeto de pesquisa ao qual o Zé Sérgio se referiu, que é um projeto que está iniciando, mas eu vou falar da memória das greves dos anos 50, esboçar aqui alguns problemas relacionados à memória das greves desse período. Os historiadores, antropólogos, psicólogos lidam com a memória como uma categoria bastante central na construção do conhecimento, na relação entre o presente e o passado. E eu queria começar lembrando um pouquinho algumas questões relacionadas a essa reflexão sobre a memória, uma vez que nós não podemos falar de memória das greves e supor que a memória da greve equivale a um registro, simplesmente, a fotografias das greves ou a uma narrativa objetiva das greves, né? Porque a memória ela se constrói de uma maneira peculiar, né? A gente sabe que não existe uma distinção mecânica entre memória individual e memória coletiva, né? Esse é um tema de estudos. A memória individual sem a memória coletiva ela não se construiria e, portanto, há um processo social de construção da memória. E nesse processo social é um processo seletivo, uma vez que o contrário da memória é o esquecimento, né? E a memória não é aquele processo cumulativo de registros infinitos, né? É um processo seletivo em que se esquece algumas coisas, outras se conservam. Entra um componente emotivo muito forte na memória, né? Você lembra com mais nitidez de coisas que foram mais importantes, foram mais marcantes na sua vida, né? E, talvez principalmente para a questão que eu quero colocar hoje, né? A memória individual e coletiva, ela se organiza numa rede de poder também, a gente pode falar assim, né? Até no âmbito familiar, por exemplo, né, o vovô, o pai, ele geralmente tem o poder de tomar a palavra e fazer uma narrativa ali em nome da família, né? As mulheres, as famílias mais antigas, tradicionais, têm menos voz. Então, mesmo nesse âmbito pouco tradicionalmente, a gente não vê como uma coisa institucional que tem uma construção da memória normatizada, que é a família, mas esses elementos entram. Agora, portanto, quando nós falamos de greve e de memória das greves, que é o tema da palestra, nós temos que pensar a memória dentro dessa perspectiva problemática, né? As greves serão lembradas num processo de construção da memória em que, por exemplo, a figura de alguns heróis será preservada. Ontem a gente estava conversando bastante sobre isso, né? Existem narrativas hegemônicas do passado, narrativas que não são hegemônicas. A memória da greve, ela também, e a memória em geral, ela se constrói geralmente em oposição,
há alguma outra coisa, né? Então, a memória da greve, ela também constitui os seus heróis, ela promove os seus esquecimentos, e ela é marcada também pelos processos dos conflitos sociais. A gente pode pegar um exemplo bem simples, talvez eu seja um pouco injusto com isso, não sei, né? Mas eu queria dar um exemplo bem prático aqui, que é esse registro que nós estávamos referindo dos dois livros publicados do Diese sobre as greves, de 68 até hoje é o nome do livro, né? E como nós estamos lidando no nosso projeto com as greves do ABC, de São Paulo e dos Canavieiros, eu fui ver nesses dois volumes, que são os que saíram até agora, se tinha alguém depondo sobre as greves de São Paulo, capital, né, que foram greves promovidas por um grupo da oposição sindical. E ali tinha um depoimento da Nair, que não era uma dirigente nessa época, né? Ela fala ali mais em nome da força sindical e não aparece muito esse momento das greves de 78 e 79. O que eu quero dizer é que entre os dezenas de depoimentos que já estão recolhidos ali, você tem depoimento do Chiquem, do Lula, do Olívio Dutra, etc. E essas greves de 78 e 79 em São Paulo não mereceram, até o momento, um registro nesse volume do Diese. Não sei se futuramente haverá, mas por enquanto foram esquecidas e eu não consigo dissociar isso do fato de que quem liderou essas greves acabou sendo derrotado, né? A oposição metalúrgica de São Paulo não ganhou o sindicato e é um projeto que, nesse sentido, é um projeto derrotado. Isso só para exemplificar o que eu quero dizer, mas eu quero tratar um pouquinho aqui sobre o ciclo de greves dos anos 50 e 60, que entrou para a memória histórica como greves do período do populismo. Eu estou me referindo aqui, em São Paulo, que foi o que eu estudei, né, às greves, chamada greve dos 300 mil, em 53, em São Paulo. Ela vai de março a abril, durou cerca de 30 dias, envolveu as principais categorias de trabalhadores de São Paulo: têxteis, metalúrgicos, gráficos e vidreiros e marceneiros. Depois houve uma greve no dia 2 de setembro de 54, uma greve geral de um dia, naquele contexto pós-suicídio de Getúlio, que foi uma greve importante também. Depois vem uma segunda grande greve, que é a greve de 57, chamada greve dos 400 mil. Uma greve que já foi mais abrangente do que a de 53, envolvendo o Grande São Paulo, algumas cidades do interior, Jundiaí. É uma greve que foi estudada por alguns autores, o Paulo Fontes e recentemente outros. Depois teve uma greve em 63, que é chamada greve dos 700 mil, uma greve com a presença da CNTI, se deslocou para São Paulo, uma greve muito conflitiva, que já anunciava, se a gente pode dizer assim, o fim daquele momento de convívio conflituoso que estava ali sob o guarda-chuva do populismo, uma greve muito reprimida já, e muito conflituosa. E houve greve de categorias, da categoria que eu estudei, em 1960, uma greve metalúrgica que as fontes dizem que foi uma greve de 100%, durou cerca de 2 semanas, uma adesão de 100% da categoria metalúrgica, né? Então, não cabe a gente discutir aqui cada greve, só quero dizer que esse ciclo de greves, ele se encerra com o golpe de 64 e com a greve geral que acabou não acontecendo, né, de 31 de março para 1º de abril, no golpe de 64. E o golpe de 64 representou um corte na memória social, na memória sindical, de certa maneira. Isso, no caso dos metalúrgicos de São Paulo, fica mais claro na medida em que a gente percebe uma intervenção no sindicato, já no dia 1º de abril, pelo DOPS, uma destruição de materiais, considerados materiais subversivos, Partido Comunista, etc., uma demissão de funcionários, que não eram dirigentes sindicais, eram funcionários do sindicato, e, obviamente, já tinha começado antes, inclusive em São Paulo, a cassação dos presidentes e do vice-presidente do sindicato, que eram metalúrgicos, que eram do Partido Comunista, Afonso Beleles e José de Araújo Prasto, que já tinham sido afastados temporariamente da direção do sindicato quando teve aquele levante dos sargentos, em setembro de 63. Eles ficaram meio que numa situação de clandestinidade
houve conflito nos tribunais, eles reassumiram a direção do sindicato e foram perseguidos depois com o golpe de 64. E estudos mostram, esse estudo que eu citei ontem, do José Hamilton Faria, né, fez um mestrado sobre a oposição metalúrgica, que cerca de 1000 delegados sindicais foram demitidos. Houve uma onda de demissões após o golpe, de uma coisa que durou cerca de um mês, né, de identificação desses delegados sindicais e de demissão. Então, eu quero me referir aqui a um corte, que é um corte até nominal, né, porque eu pesquisei depois nas atas de reunião do sindicato e assembleia, e aqueles nomes que apareciam no período pré-64, que eu também pesquisei, eles desaparecem. Né? E vai surgir um pouco depois a oposição sindical metalúrgica. Né? Então, eu quero me referir aqui, portanto, a esse corte na memória, um impedimento de manutenção de um fluxo de construção da memória do movimento operário pela violência do golpe militar com as suas consequências. Né? E, por outro lado, vai acontecer um outro fenômeno mais sutil e complicado, que é a necessidade, por parte da esquerda e da ciência, mais a sociologia no primeiro momento, ciência política, de fazer um balanço, e obviamente um balanço crítico daquela experiência do pré-64, que acabou sendo classificada como um sindicalismo populista. E assim, esse balanço crítico ele vai aparecer mais fortemente na obra sociológica do Francisco Verfort, do Zé Álvaro Moisés também, né? E esse movimento crítico, ele era um momento que se destinava a uma superação de um sindicalismo atrelado ao Estado, de um sindicalismo atrelado a um projeto reformista burguês, né? De um sindicalismo sem organização nas fábricas de base, etc. E então foi feito esse movimento de reflexão crítica que não impediu, isso é importante que se diga, que se fizessem alguns estudos, como o do próprio José Álvaro Moisés, Greve de Massa e Luta Política, se não me engano, está anotado ali, mas não vou pegar agora, sobre a greve de 53. Né? E um outro estudo orientado pelo Verfort, do Fábio Munhoz, sobre a greve de 57, sindicalismo, populismo e greve. Então, mesmo esse movimento crítico foi um movimento que não deixou de lado uma agenda de pesquisa sobre essas greves. Né? Mas o que me parece que aconteceu foi essa primeira ruptura violenta da ditadura, que ocorreu até em termos de gerações, uma memória, ela acaba também se refletindo nessa avaliação crítica que a teoria do populismo fez sobre esse período, em que acabou se misturando, né, a experiência do movimento operário com a crítica ao estilo de sindicalismo que as direções faziam, uma parte das direções fazia. O que eu quero dizer é que nesse movimento acabou se perdendo a riqueza da experiência dessa memória, dessas greves às quais eu me referi. E essa perda se traduz em quê? Primeiro, né, se perdeu a perspectiva de que dentro e paralelamente, mas dentro desse chamado sindicalismo populista, havia, primeiro, né, espaço suficiente para uma razoavelmente forte organização dentro das fábricas, que foi uma bandeira que as oposições sindicais levantaram no final dos anos 70 como se fosse uma novidade histórica. Né? Era uma novidade a ideia gramsciana de comitês de fábrica numa perspectiva revolucionária, mas não era, e os estudos foram mostrando isso, uma novidade ter comissão de fábrica, tanto em têxteis quanto em metalúrgica. A existência de organização, portanto, no local de trabalho já fazia parte da experiência do movimento operário. Então, independente de ter burocracia sindical e de ter pelego ou não ter pelego nesse período pré-64. Organização de delegados sindicais também, mais fortes ou menos em algumas categorias. Né?
Uma pesquisa, só para ilustrar um pouco isso, né, uma geração que já fez uma crítica a essa teoria do populismo, descobriu em uma documentação diplomática norte-americana uma carta, né, mandada tinha um adido sindical em São Paulo, que se correspondia com Secretaria de Governo, não sei, nos Estados Unidos, né, e ele fala assim, olha, o delegado regional do trabalho, isso lá por volta de 57, né, cometeu um grande erro. Ele distribuiu carteirinhas de delegado sindical para os delegados que os sindicatos apresentaram, né? Os sindicatos quiseram meio que legalizar a condição de delegado sindical, os metalúrgicos mais, isso, né? E a delegacia, naquela coisa ali de ceder e controlar, né, conferiu a cada um uma carteirinha, e esse delegado sindical ele fala, estão perturbando a Fiesp, tem reclamado muito que esses delegados se sentem autoridades dentro da fábrica e apresentam sua carteirinha, vão negociar, falam. Então havia delegado sindical, havia organização por local de trabalho, embora fosse proibido, houve greves, como eu acabei de falar, né, e organizações horizontais também, né? Era proibido pela CLT, mas foi recorrente nesse período todo a organização dos famosos pactos de unidade intersindical, pacto de ação conjunta, né? Lá em São Paulo esses dois foram os principais, e também de organizações que funcionavam paralelamente à direção do sindicato, mas dentro do sindicato. Por exemplo, praticamente todo o ano havia, obviamente, as datas bases e uma campanha salarial. Quem promovia a campanha salarial não era a direção do sindicato, né? Era um comitê, era um comando de campanha salarial eleito nas fábricas, né? E esse comando, ele dividia o poder, vamos dizer assim, com a direção do sindicato, né? O poder sindical durante o período da campanha salarial. Se houvesse uma deliberação de uma greve, ou estado de greve, se formava a comissão de greve. Então você tinha geralmente a diretoria do sindicato, mas paralelamente um grupo grande de metalúrgicos, de têxteis, que eram eleitos nas assembleias e que passavam a ter uma voz de autoridade, de direção, pelo menos nesse período todo das campanhas salariais. E uma coisa interessante que eu verifiquei também, né, é que algumas datas básicas coincidiam, por exemplo, metalúrgicos e têxteis, era no final do ano, se não me engano, setembro, outubro. E aí as campanhas salariais se desenvolviam simultaneamente e havia comissões que eles marcavam assembleias também no mesmo dia, no mesmo horário, né? E as comissões iam então, a comissão de um ia na assembleia do outro, depois ia em outra categoria, às vezes gráficos também tinham. Então tinha essas comissões que faziam um informe da greve ou da construção da greve para outra categoria. Eram todas formas de organização em que os trabalhadores tinham uma presença muito grande. Então, o que eu quero dizer, o primeiro ponto que precisa ser lembrado nessa memória das greves desse período, né, é esse ponto de que o sindicalismo peleiro, vamos dizer assim, né, ele não explica tudo, né? Muito pelo contrário, acontecia muita coisa. Por outro lado, uma coisa importante também, né, é que o sindicato, ele continuava sendo uma referência importante para os trabalhadores, né? Mesmo quando havia muita combatividade contra procedimentos ou práticas da direção sindical, aparece também na documentação muito questionamento sobre isso, né? Mas é como se a categoria, né, não colocasse em questão o papel do sindicato como instituição, né, para poder lutar contra a patronal e poder fazer os encaminhamentos legais, inclusive, né? A categoria não prescindia de ter que encaminhar uma database, né, negociar, o advogado do sindicato, não era só a questão do assistencialismo, que também tinha o seu papel, né? Uma boa consultório de odontologia, etc., mas a referência do sindicato como um representante, né, de alguma maneira, da categoria em todo esse período, e isso continua depois também, né? E quando as lutas são retomadas nos anos 60, né, essa memória já está um pouco apagada, né, e talvez faltasse essa referência clara das possibilidades
de atuação sindical em oposição à burocracia, eu falo isso depois do golpe, né? Mas em espaços paralelos que durante a ditadura se fecharam muito, mas depois voltaram a se abrir, né? Essa memória, que eu acabei de descrever rapidamente, né? Possibilidade de atuar em comissão de fábrica, tudo isso, né? Ela teria ajudado a entender melhor as possibilidades de ação de uma oposição sindical paralelamente e simultaneamente a uma ação dentro de condições de um sindicato controlado por uma burocracia sindical muito rígida, como era do Joaquim, né? E ao mesmo tempo ter essa referência de que no pré-64 nunca houve um movimento esboçado assim de formar um outro sindicato paralelo ou de questionamento a essa institucionalidade, seja por conservadorismo da classe ou não, né? Mas a história mostrava isso. Uma outra questão que também desapareceu, que o Marcelo Badaró Matos pesquisou aqui, ele fez um projeto de pesquisa para isso, ver o quantitativo de greves. É interessante como essa pesquisa lá na Federal Fluminense, ela revelou quase que o dobro ou o triplo, não me lembro agora de cabeça, do quantitativo de greves, porque uma das ideias desse sindicalismo populista é que a greve tinha sido só as categorias ligadas ao Estado, né? Estivadores, CSN, e que tinham sido poucas as greves, e greves muito garantidas pelo piquete de greve e pelo sindicato. Então, com isso se perdeu até o registro quantitativo, né? E foi feito um esforço aqui para mostrar que houve uma quantidade de greve muito maior, de categoria muito diversificada, e foi feita uma pesquisa em jornal, né? Pegou o jornal Dia a Dia, saiu lá na página 8 da última hora, greve de tal categoria, que não tinha nem entrado em outros registros mais sistematizados do balanço de greve, né? Então, esses aspectos que eu acabei de falar, quantidade de greves, papel do sindicato, possibilidades múltiplas de organização que a própria classe trabalhadora tinha construído nesse período anterior, né? Esse problema da ruptura com a memória, né, que eu falei aqui, né, essa ruptura, não exatamente uma ruptura, mas uma descontinuidade, né, condicionada pelo golpe e depois pela crítica da sociologia do populismo, toda essa riqueza, então ela fica meio que submersa, né? Então, para finalizar, eu penso que hoje eu vejo essa atividade como uma atividade de greve, né, de uma greve geral. É uma greve geral que eu acho que ela tem uma importância diferente da greve de 89, porque nós vimos uma dificuldade muito grande de fazer greve geral, de intervenção dos trabalhadores sindicalizados e organizados, né? Parecia que tinha se aberto uma nova etapa, que é a etapa dos movimentos de rua, como foi de 2013, né, com um outro tipo de agenda. E essa greve aqui, eu acho que é uma coisa que já aconteceu, nós tivemos greves gerais no Brasil, greve de trabalhador, mas nesse contexto de pós-reestruturação produtiva, uma greve chamada pelas centrais sindicais, unificada com essa força, né, eu acho que tem uma importância grande para se pensar a luta de classe no Brasil, e eu acho que talvez a questão, a atualidade de se pensar a memória da greve, esteja justamente em considerar que essas greves aqui eu me referi não vão acontecer mais, um ciclo de greve como esse, eu acredito, né? Não vai ter mais aquela greve do Lula de 100 mil dentro de um Estado, que por si só aquilo ali tem um peso físico, né? É um acontecimento de uma agenda de greve, né? Mas que tem um peso político nacional pela própria força do acontecimento. Isso não vai acontecer mais. Mas, por outro lado, está acontecendo hoje uma greve de categorias, paralisando o país, mas ela vai estar numa conjuntura diferente, é uma conjuntura do século XXI, dos movimentos, né, de 2013, e a gente precisa pensar, então, o presente à luz dessa experiência do passado, considerando que não se tem lições fáceis, né? Não estou aqui para tirar lições, mas sim compartilhar experiências que nos ajudem a lutar melhor. Então é isso que eu tinha a dizer. Obrigado, presidente. Primeiramente,
nossos broches. Os nossos broches aqui estão devidamente. Boa tarde a todo mundo. Quero agradecer bastante aí o convite do Sérgio para participar desse momento aqui com vocês. Também de estar participando dessa pesquisa que é muito interessante. Bom, eu vou começar. Não, eu começo baixo, mas daqui a pouco vocês vão reclamar que eu estou falando alto. Pensando aqui uma coisa que o Murilo falou, que é de que aqui estamos considerando esta como uma atividade de greve, ou seja, nós estamos em greve geral, certo? Então, estamos falando de greve, discutindo greve como um momento, digamos assim, participando desse momento histórico, né? Greve é isso, né? Ou seja, é história, né? Por isso estamos falando aqui de greve e memória. Eu não preparei uma coisa muito organizada para falar. Eu vou falar alguns pontos, selecionei alguns pontos aqui, enfim, algumas coisas que talvez ajude a conversar, mas não tem nada muito sofisticado, não. Eu queria começar só mostrando aqui para vocês alguns livros que eu selecionei, que são livros que estudaram greves no Brasil. Também fiz esse recorte do Brasil para ter um recorte. Há muitos estudos sobre, digamos, movimentos, né, operários, trabalhadores em geral, trabalhadores urbanos e rurais, etc., que envolvem aspectos relacionados com as greves, com as lutas, com os conflitos, etc., alguns dos quais, digamos, se propuseram a narrar, a analisar, a focar o momento da greve, um ciclo de greve ou uma situação de greve, efetivamente. O que eu selecionei aqui foram alguns, não tem nenhum caráter exaustivo, são alguns daqueles estudos que se dedicaram às greves propriamente, tá certo? E aqui tem uma ordem cronológica, não dos estudos, mas das greves. Esse, por exemplo, de Cristina Roqueto, é um estudo da greve de 1917, que, em se falando de greve no caso do Brasil, essa é uma daquelas que, né, vem ressaltado como uma experiência marcante da trajetória, né, das greves no caso do Brasil. Mas é um estudo de 96, né, estudo que se voltou a recuperar documentos. É uma greve sobre o que se falou muito, tem vários fragmentos de estudos, tem vários estudos sobre o assunto, mas tem poucos estudos de conjuntos, né? Esse é um dos que, digamos, sobressai por causa disso. É um estudo que se propôs a fazer, né, uma recuperação mais de conjunto do processo da greve. Né? Uma greve que teve uma repercussão nacional, né, em 1917, num momento em que nós não tínhamos propriamente um mercado de trabalho nacional. Você tem uma classe operária em formação, muito concentrada em São Paulo, embora existisse também no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, ou seja, mas eram, né, fora de São Paulo. Em São Paulo tinha uma característica muito marcante, que era de ser formada principalmente por estrangeiros, né, principalmente espanhóis, italianos, portugueses, etc. Isso por si só já demarca uma situação. No contexto de um Estado tido como um Estado policial, onde a atividade de greve era, né, de cara objeto de repressão por parte do Estado, né, trabalhadores oriundos muitas vezes do exterior, em sua maioria, né, fazendo greve, já chamava para si, digamos, uma ação, né, estigmatizadora, repressora, né, que tendia ao isolamento, etc. Eles, por sua própria condição, estavam localizados, situados em bairros, etc. Então, todos são elementos que entram em linha de conta numa análise de experiências grevistas. Né? Seguindo aqui, aí o Murilo falou daquele período aí, 45, 64, né, o período tido como populista, digamos assim, né, em que esse é um dos estudos que ganhou,
uma certa repercussão, é o estudo de José Álvaro Moisés sobre a greve de 53, né? Greve de massa, crise política. No contexto de outras greves, né? O período da ditadura militar não deixou de ter greves e conflitos. Evidentemente que a taxa de conflito caiu bastante, porque o espaço era muito pequeno, mas várias situações aconteceram. Eu vou citar duas. Uma é o chamado massacre de Ipatinga, né? na usina de Minas Gerais. Como? Não era Usiminas. Como? Não era Manusman também. Era uma daquelas estatais, né? Em Ipatinga. E esse movimento aqui, ele ficou num massacre, foi uma coisa violentíssima. Tem esse estudo aqui, né, de Cândido Pereira, que é de 1984. Tem um estudo mais recente sobre Ipatinga, né, que foi feito inclusive com documentos novos, com entrevistas novas, né, e foi publicado na forma de livro também. Não coloquei aqui, mas é interessante. E esse material aqui do VEFOR, né, foi um material muito marcante, porque se referiu a greves que aconteceram durante a ditadura, né, em Osasco e Contagem. São greves que, na abordagem de Francisco Belfort, vão marcar uma passagem naquilo que ele identifica como sendo o período populista, que é o período pré-64, né? Em contraste com, digamos, um tipo de atitude operária e de concepção sindical, quer dizer, aquilo que vai estar na origem do chamado novo sindicalismo, uma coisa de independência, de autonomia, etc., de organização de base, não sei o quê. Ele vê esses elementos aqui, realça esses elementos para fazer o contraste e projetar isso para frente. Isso tudo, digamos, foi depois, em 1972, né, ele foi se viu muita referência para pensar a questão do chamado novo sindicalismo. As greves do ABC, né, tem muitos estudos, a gente estava conversando na pesquisa sobre isso, quer dizer, tem aquele ciclo de greves, né, certamente foi o mais estudado da história do Brasil, né? Greves no Brasil, aquilo lá, teve uma explosão de estudos de muitas perspectivas diferentes, e, enfim, né? Estudos que foram feitos no calor dos acontecimentos, estudos que foram feitos, né, no período logo depois, e estudos que continuam sendo feitos até hoje, né? Alguém estava comentando que saiu, quem foi? Jaime, que saiu um estudo recentíssimo sobre as greves do ABC, quer dizer, tem alguém que ainda vai estudar e encontra alguma coisa diferente, por exemplo. Entre aqueles que foram feitos mais, né, ali no calor dos acontecimentos, um pouco depois, tem alguns a gente destacou aqui, 3 pelo menos, pela importância que adquiriu, porque se tornou referência importante, e também porque no conjunto os 3 expressam posições diferentes. E um pouco, digamos, resume posições que estavam em disputa, ou seja, do ponto de vista da perspectiva de abordagem. Então, esse, por exemplo, da Minelis Maroni, né, a estratégia da recusa é sobre a greve de 78, e a dissertação de mestrado dela. Ela se referencia muito em Foucault, no Microfísica do Poder, e vai fazer, inspirada nisso, uma análise miúda das disputas e de como aquele processo se constituiu no interior da fábrica lá, né? E isso teria tido um papel fundamental para fazer emergir aquele acontecimento em 1978, de uma maneira surpreendente, inclusive para o próprio sindicato, né? A Minelis Maroni, uma referência importante, é um estudo de 82. Também a dissertação de mestrado de Laís Abramo. Esse livro aqui, embora ele tenha sido publicado em 99, essa
essa dissertação foi feita no mesmo período de Mineres, eu não me lembro agora se um ano antes ou um ano depois, mas no mesmo período, 81 ou 83, alguma coisa no mesmo período, portanto, contemporânea ali do estudo de Mineres. A Laís vai dar um outro enfoque, quer dizer, primeiro a Laís não vai estabelecer o seu foco no processo interno na fábrica, ela vai pensar o acontecimento, como acontecimento público, e vai realçar esse aspecto que está aqui desde o título, esse é o fio condutor da abordagem dela, que é a discussão da dignidade, sobre como, veja que ela está marcando posição aí, com abordagens que eram típicas, né, das abordagens que vinham do período anterior, aquelas marcadas por uma visão determinista, economicista, etc., né, que analisavam as coisas muito pelo viés marxista, focando, né, nos elementos, nos fatores que determinavam os acontecimentos, e ela vai dizer que, quer dizer, o que está na base daqueles acontecimentos é uma revolta, digamos assim, né, é um sentimento de injustiça que acomete os trabalhadores e que os contamina e os leva, digamos, a contestar. Não é uma questão estritamente econômica, não é salarial, né? Estritamente. Era uma descoberta, digamos assim, uma percepção coletiva de que os trabalhadores não estavam participando do milagre. E de que aquilo era uma injustiça, porque eles estavam no centro da produção do milagre. Eles eram os milagreiros, porque afinal de contas eram quem produzia aquele efeito todo, mas não estavam participando do milagre. E ali havia injustiça. O sentimento de injustiça é o que teria movido aqui os trabalhadores. E um terceiro, que também ficou muito conhecido, esse aqui é de 99, mas o estudo foi feito lá atrás, é a rebeldia do trabalho. Esse sim é um estudo marxista mais típico, né, de Ricardo Antunes, foi feito em 88, né, e também dentro assim, de uma categoria de estudos que toma a questão da consciência de classe como uma questão, digamos, como categoria central da abordagem, né? Toda a abordagem da greve é feita com este fio condutor, né? Observando em que medida houve ali vacilos da direção, houve ali, tá certo, desencontros entre o movimento do ponto de vista da ação, tá certo, e a expressão coletiva de uma tomada de consciência de classe e tudo mais. Isso é feito muito para, ao final, fazer uma crítica à direção, de que a direção não alcançou, digamos, uma consciência de classe, né? E esse teria sido o ponto de fracasso, digamos assim, do movimento. Mas é uma abordagem típica, clássica, desse tipo de perspectiva. Essas visões estavam em disputa naquele momento, né? Seguindo aqui adiante ainda, para não ficar só, digamos, no setor operário, eu não sei se vocês lembram, os mais velhos vão lembrar, em 1985, um acontecimento marcante foi a greve dos bancários, a greve geral dos bancários. Eu me lembro que o Paulo Grossard era o ministro da Justiça naquela época, era uma figura muito forte, assim, do ponto de vista da postura e tal, né? E o Paulo Grossard fez um pronunciamento na véspera, à noite, um pronunciamento ameaça, no estilo daqueles que a gente não se surpreenderia se visse hoje, né? Sobre a greve que estava anunciada. A greve foi um sucesso do ponto de vista do acontecimento, do impacto, etc. E Leila Blas, que é uma pesquisadora da PUC São Paulo, né, fez um estudo também muito interessante em conjunto sobre a greve dos bancários, foi publicado em 1982. Né? Uma greve importante também aconteceu em 1988, que foi a greve da CSN. Né? Uma greve, inclusive, com conflitos, com ameaça de retrocesso político. O Exército entrou, porque foi uma greve de ocupação. Os trabalhadores ocuparam a fábrica. E aquilo criou uma situação, no final do governo Sarney, já numa situação, né, de um certo clima de tensão, uma ameaça de que haveria ali e tal. E esse estudo de Edilson José Gracioli é de 2009. Seguindo aqui, esse aqui
um último aqui dessa minha coleção de textos escolhidos, versa sobre a greve dos petroleiros. Na verdade, a greve dos petroleiros, 1985, não foi dos petroleiros só, foi uma greve de várias categorias, mas ficou assim conhecida, a greve dos petroleiros, porque os petroleiros assumiram, digamos, o protagonismo na greve e tal, e toda a reação que se criou à greve, inclusive a estratégia que o governo usou para combater a greve, para enfrentar a greve, passou pelo sequestro do gás. Não sei se vocês lembram, teve uma coisa, a Petrobras sequestrou o gás, para botar a culpa dos trabalhadores, dizer que era culpa da greve. E ali foi um processo muito marcante, porque aquilo ali marcou o governo Fernando Henrique Cardoso no começo, com uma atitude antissindical, de um lado, e do outro, uma estratégia muito forte no sentido de quebrar a espinha dorsal do sindicalismo mais atuante no Brasil, que era a CUT, pelo aquele segmento que era um segmento dos mais importantes, que era o segmento dos petroleiros, da Petrobras e tudo mais. Isso abriu espaço para introduzir uma agenda de privatização, etc. Então teve todo um simbolismo aqui. Se compara essa greve com a greve dos aeroviários dos Estados Unidos, contra a qual o Reagan atuou, digamos, também simbolicamente, Margaret Thatcher com os mineiros. Então, se compara essa greve com aquelas greves que aconteceram ali. Bom, então, é assim, quer dizer, as greves estão registradas, várias delas e tudo mais, outras não, tem muitas lacunas que a gente poderia citar. E eu aqui estou pensando, pelo menos uma grande lacuna, tem muitas, mas não há nenhum estudo de conjunto sobre as greves gerais, por exemplo. E as greves gerais foram pelo menos 5, Foram 5 greves, a primeira em 81, a última em 91, foram 10 anos de greve geral, que aconteceram no Brasil, e marcaram, digamos, o tipo de intervenção dos trabalhadores na forma, se utilizando da greve como recurso, estratégia, e um tipo de greve que não é muito comum, pelo mundo afora. Ele acontece em alguns momentos, em algumas situações mais críticas, em algumas situações que se reúnem em condições especiais. No caso do Brasil, aquele período é um período muito fértil, em que o sindicalismo está retomando, está se reorganizando, etc., ganha importância a este tipo de... Não tem nenhum tipo de estudo sobre... Quer dizer, não teve nenhum estudo de conjunto sobre as greves gerais no caso do Brasil. Isso só para mostrar que, digamos, nem todos os grandes ou importantes, diversos acontecimentos na forma de conflitos, de greves, etc., estão devidamente registrados. Isso nos coloca um problema. Porque as greves, elas são um momento importante da formação, digamos, das classes trabalhadoras de todo mundo, especialmente daquele segmento, digamos, de assalariados, operários, mas não só operários, também assalariados em outros setores, todo serviço. Então, a greve surge aí, da formação do assalariamento, principalmente do operariado, se torna um elemento indissociável da formação. Olhando isso do ponto de vista thompsoniano, digamos, é um elemento central da autoconstrução, em que os trabalhadores se tornam, digamos, classes públicas e publicizam as suas questões para a sociedade e estabelecem um contraponto prático-discursivo, ou seja, inauguram muitas vezes ali ou fortalecem uma narrativa para a sociedade que disputa com as outras narrativas dominantes e tudo mais. Então é um momento importante de formação da classe do ponto de vista da tomada de consciência ali no sentido diverso daquele que o Ricardo usa, da identidade de classe, e da perspectiva de classe, e de uma visão. Então, é um momento, quer dizer, muito importante, mas o acontecimento em si, ele pode não, embora, digamos, muitas vezes sendo um acontecimento marcante naquele processo ali, muitas vezes ele não é valorizado do ponto de vista da constituição, tá certo? Da repercussão que aquilo possa ter na forma da memória coletiva. Porque isso depende de outros fatores, depende de muitos fatores.
depende do registro dos acontecimentos. Então, e essa é uma coisa, não é? O Beto sabe muito bem, quer dizer, a coisa de registrar aquilo, não é? É uma coisa essencial. Se você não tiver o registro, né, Marilda? Se você não tem o registro dos acontecimentos, como é que depois você vai analisá-los, vai, não é, torná-los, vai sistematizar, né, aquilo na forma de, de uma versão, de uma interpretação que torne aquilo um elemento de referência para, né, participar, digamos, do debate público sobre o assunto, né? Então, o problema do registro é um problema muito, muito forte, porque as organizações não estão muito preparadas para isso. A questão da memória não é uma questão tão central, né? Eu estou, por exemplo, fazendo um trabalho para um sindicato de processamento de dados em Recife, né? E vai requerer algum resgate de memória do sindicato e tudo mais, e eles já disseram assim para mim: olha, nós temos um problema, nós temos muito pouca coisa guardada. É um sindicato que tem dezenas de anos, tem muita tradição, um dos principais sindicatos da CUT do estado de Pernambuco. Não é qualquer um, ou seja, não é qualquer sindicato lá do interior de uma cidade pequena, de uma categoria insignificante. São sindicatos importantes que não se prepararam para preservar a sua própria memória, o seu próprio discurso, tá certo? A sua própria capacidade de participar do debate, né? Fortalecendo, digamos, a sua perspectiva. Então, se não tem um registro, se não tem e depois do registro, se não tem formas de documentar, de arquivar, de organizar, de sistematizar. Eu me lembro de uma cena, eu fui assessor da CUT, eu me lembro de uma cena, trabalhava da equipe de educadores da CUT Nacional, e não sei se Mário estava na ocasião nesse período, mas isso foi no finalzinho dos anos 90, e a gente participava de uma equipe, e entre outras pessoas tinha uma historiadora, Valdelina, né? Uma pessoa muito ciosa da coisa da história, da memória e tal, etc. Inclusive ela trabalhava com o tema da memória e tudo mais, trabalha até hoje. E um dia, né, os dirigentes resolveram limpar lá uma sala e organizar lá o prédio da CUT, não sei o quê. Quando chegamos de manhã, estavam os funcionários lá com umas carroças de material da CUT saindo. Quando a minha colega historiadora viu, nós também, mas ela principalmente, ela entrou em desespero. Meu Deus do céu, a memória da CUT está indo embora, está indo para o ralo. Aí foi uma confusão para achar o dirigente responsável por isso e não sei o quê, para trazer de volta. Hoje a CUT tem um CEDOC, felizmente, quer dizer, a CUT nacional, 1999. Né? Então, assim, o problema do registro, da documentação, etc., são coisas muito importantes, né, para favorecer o resgate posterior, mas também o resgate no momento, né? Muitos pesquisadores fazem greve no calor dos acontecimentos. A greve está acontecendo, está fazendo a pesquisa ali, acompanhando, né? Muitos vão fazer a posteriori, mas é preciso que haja o registro. E a pesquisa também vai depender não só do que foi documentado, do que foi registrado e documentado, e daquilo que ainda existe como memória oral, né? Que é uma fonte, como a Marilda, né, trabalha bastante, né, realça, é muito importante. Também tem uma coisa dos critérios que são usados pelos pesquisadores, né? O interesse, etc. E isso faz muita diferença. Diferença. A gente, analisando aqui a situação dos dois ciclos de greves, dos 3 ciclos de greves que nós estamos colocando em processo comparativo, é uma desproporção imensa. Nós vamos ter ABC, né, um volume imenso de estudos, São Paulo muito menos, os canavieiros têm, sim, mas é também muito menos. Né? E tantas outras greves e movimentos que aconteceram pelo país afora, que não tem um registro, que não tem um estudo, que não tem uma tese, que não tem, não é? Então, assim, os pesquisadores também na sua prática, né, individual e coletivamente, eles estabelecem um crivo daquilo que merece ou não vir a público e se tornar parte da história. Então, esse
é um elemento importante, quer dizer, a relação centro-periferia também funciona nesse caso. Então, né? Ou seja, o que é valorizado, o que não é valorizado como sendo digno de ser convertido em objeto de estudos. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes o estudante, não precisa ser estudante também, um pesquisador sênior, mas muitas vezes o estudante, não é? Já, quando vai escolher o seu objeto de estudo, tal, escolhe pelo reconhecimento que o objeto tem. Não é? E nós temos entre tantos, um contra-exemplo aqui, que é o Zé Sérgio Petri Lopes, que escolheu fazer uma dissertação no mestrado sobre, né, um engenho lá no interior de Pernambuco, no momento que todos estavam estudando coisas fenomenais e magníficas, e, né, foi lá, pensou aquilo lá e disse: aqui é digno de ser estudado, porque diz coisas importantes sobre o Brasil, sobre a nossa vida, sobre as coisas que nós devemos estudar, e mostrou o quanto isso, não é relevante. Mas tinha um grupo de pesquisadores em torno, como tem agora também, mas na época tinha um grupo, né, de vários. Que deu força também para criar um outro movimento. Talvez eu acabei no prazo primeiro, aí saiu publicado numa época favorável. Tinha a editora Paz e Terra, tinha o jornal Opinião, fazia propaganda. Bom, então, só para... assim, esses são problemas que envolvem, né, coisa da memória. Eu preparei aqui algumas coisinhas, mas eu não sei se ainda tem um tempinho, mais um tempinho. Você me diz aí mais ou menos como é que está. Fiz uma lista aqui, por exemplo, de repertórios. Greve é uma coisa que mobiliza muito a criatividade dos trabalhadores. Então, essa coisa que o Charles Tilly chamou de repertório, né? Então, a greve ele pode considerar como um item do repertório, mas a gente pode considerar também, digamos, os tipos de greves como repertórios, como tipos de repertórios, porque é uma diversidade tão grande. A gente fala em greve, mas tem uma diversidade tão grande. Eu fiz aqui uma lista de coisas só para a gente ter uma ideia da diversidade de situações. Por exemplo, algumas delas são recursos mobilizados enfim, definidos, estabelecidos, criados às vezes, etc., por um determinado segmento, por uma área. Outras são experiências que são bastante disseminadas, então se tornaram bastante comuns, e a partir de uma, né, virou uma coisa bastante comum. Então tem uma diferença aí. Uma muito interessante é essa chamada Operação Zelo, Operação Padrão. Ela é muito interessante, esse tipo de greve. Por quê? Ele ganhou uma importância grande no começo dos anos 70, nos estudos de trabalho, de greves, porque, e no caso do Brasil aconteceram situações assim, concretas, práticas, que ele revela o quanto a gestão da empresa não tem um controle total, nunca teve o controle total sobre os trabalhadores. Né? Mesmo, digamos, aqueles processos de trabalho mais teorizados, né? Porque pressupunha isso, a teorização, o controle da gerência sobre os trabalhadores. Mas aí a questão é, se os trabalhadores aplicarem aquilo que a gerência prescreveu, o que é que acontece? O que acontece se os trabalhadores aplicarem rigorosamente aquilo que a gerência... A fábrica para, ela não funciona. Operação Zelo é isso. Ah, tá, então nós não estamos em greve, nós vamos cumprir agora toda a prescrição, cada setor vai cumprir rigorosamente aquilo que os engenheiros estabelecem ali, tá certo? Rigorosamente sobre o que deve ser feito em cada momento. O que acontece? Trava. Por quê? A fábrica só funciona porque os trabalhadores, a coisa do macete no uso da máquina, a coisa da criatividade, tá certo? No modo como o processo se estabelece, é isso que garante que a fábrica funcione. Então, a Operação Zelo é muito interessante, porque ela revela, ela flagra esta situação. Os metalúrgicos usaram na greve de 78 a chamada estratégia do braços cruzados, máquinas paradas. Era entrar na fábrica, fingir que ia trabalhar, chegar em frente à máquina e
cruzar os braços. Então é uma greve dentro da fábrica. A greve de 78 e 79 foi uma greve fora da fábrica. Isso é uma coisa que marca a diferença muito grande. Mas são formas diferentes. A primeira foi uma greve dentro das fábricas. Os trabalhadores entraram para trabalhar, supostamente. Chegando lá, cruzaram os braços, não pararam. Isso é uma forma. Operação Tartaruga, né, que hoje se usa em todo canto. Né, a Operação Tartaruga, não precisa nem explicar do que se trata. A greve pipoca. A greve pipoca é ótima, só que ela pressupõe uma boa coordenação. Porque a greve pipoca é pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá, pipoca ali. Então, o patrão vai ficar sem saber muito bem o que, né, onde é que a coisa vai acontecer. Então, né, greve pipoca dá uma desnorteada, assim, né, na repressão. Vaca brava, um pouco parecida com a pipoca, mas a vaca brava é também, a vaca brava tem uma coisa também requer coordenação, muito mais do que a pipoca, e ela acompanha um pouco a lógica da cadeia produtiva. A ideia é, observando a cadeia produtiva, no caso do setor automobilístico e os fornecedores, observando a cadeia produtiva, quais são os setores que a gente pode parar, e uma vez parando, determina que outros parem, sem que estejam em greve. Então você pega aquele setor ali, central, ele para aqui, parou ali, parou acolá, está todo mundo parado, mas só quem está em greve são 3 ou 4 segmentos. Aí, bom, a pressão e tal, não sei o quê, muito bem, quando aquele setor resolve voltar a trabalhar, aí os outros estão sem insumos, sem matérias-primas, etc., né? Aí é a vez de outro fazer isso, e aí os gargalos vão variando de lugar para lugar, e você, num processo, faz uma greve coordenada, mas sem que todos paguem né, sejam responsabilizados por isso. A greve relâmpago, pum, né, é uma maneira também. As greves explosivas, teve um acontecimento mais ou menos recente que caracteriza esse tipo de greve, que foi a greve dos trabalhadores da construção civil nas obras do PAC em 2011 e 2012, que foram greves que queimavam ônibus, que arrebentavam tudo, o pessoal ia para as estradas, fechavam as estradas, ou seja, é uma greve com muita revolta, com muita tensão e tudo mais. A greve bola de neve, talvez a gente possa caracterizar aquela de 1917 assim, ela começa num lugar, aí contagia, abre outro, depois aquilo repercute no outro, repercute no outro. A greve de 78 foi assim, ela não começou, ela foi contagiando, ela tem um efeito contagiante, vai irradiando e ganhando proporções. A greve de ocupação, como aquela da CSN, né, que os trabalhadores ocupam a fábrica. Festival de greves foi um tipo de greve que aconteceu, por exemplo, no final na década de 90, entre os metalúrgicos, e eles fizeram isso para tentar pressionar a criação de comissões de fábricas fora do ABC e também visando pressionar os empresários do setor, no Brasil inteiro, a estabelecerem uma negociação nacional centralizada. Então eles saíram percorrendo, as direções de todos os sindicatos, da CUT e da Força Sindical, saíram percorrendo. Começaram em Betim, saíram, entendeu, do ABC, foram para Curitiba, Rio Grande do Sul, e saíram percorrendo de uma a cada vez, colocava forças em uma daquelas ali, né? Greve geral de categoria, a greve geral como essa que nós estamos vivendo aqui, greve de massa, paralisações como essas acontecem no campo muito frequentemente, né? E assim por diante. Vários recursos, piquete de greve, comando de greve, etc., né? São recursos usados, enfim, né? Greve legal, greve burocrática, greve, enfim. E aqui eu não vou falar mais porque é muita coisa. Mas, para terminar, tinha outras coisas aqui, mas para terminar eu só queria colocar uma questão assim, uma questão para a gente pensar um pouco, né? Que é o seguinte, comecei dizendo, né, alçando uma coisa óbvia, que greve está relacionado com o estatuto salarial. Ou seja, greve é uma ruptura temporária do contrato. Então os trabalhadores param de trabalhar, criam aquele impacto. Então está associado com o processo do assalariamento. Ora, num país como o Brasil, a questão do assalariamento é uma questão histórica. É uma questão histórica que não terminou. É uma novela que não terminou, né?
como não terminou na história do capitalismo, mas aqui a gente vê um processo particular se comparado com os processos dos países centrais do capitalismo. Então, eu estava comentando sobre o caso da greve dos 17, a quantidade de trabalhadores, o percentual de trabalhadores, de operários, né, frente, digamos, ao conjunto daquilo que a gente poderia chamar de classe trabalhadora, era uma coisa muito significante, muito pequena. E evidentemente que a greve, ela tem uma capacidade limitada, não é? Bastante, ou seja, é um elemento muito, digamos, referido a um espaço já por si só bastante delimitado por certas características e tudo mais, que é aquele momento do processo de industrialização brasileira e tudo mais. Depois vem um processo seguinte, que é um processo que foi muito estudado pela sociologia do trabalho na sua origem, não é? Que se refere aos anos 50, aos anos 60, que é quando, digamos, aqueles surtos de industrialização já num outro patamar, já com elementos de Fordismo e tudo mais, os trabalhadores, quer dizer, a classe trabalhadora brasileira, e aí se referindo principalmente ao caso de São Paulo, que é o centro da industrialização brasileira, ele está bastante contaminado pela presença da migração nordestina. E esses nordestinos que vão para São Paulo e que se tornam operários, são esses trabalhadores rurais, são esses camponeses. Então, essa mistura da memória camponesa, nordestina, etc., não é? Com a condição operária. Então, vários estudos que discutiram isso, em que medida, digamos, ali se constituiu, os trabalhadores estavam, de fato, se constituindo naquele momento como operários, assumiam essa identidade, em que medida o fizeram, os estudos trabalharam de maneira polêmica, inclusive, sobre isso e tudo mais. E veja, a greve, né, vai estar muito marcada, as formas de greve, os tipos de greve, a questão do populismo e tudo mais, tudo a ver com elementos que estão relacionados com isso. O período posterior, que é o período em que o milagre brasileiro, do auge do Fordismo periférico, como assim ficou chamado, né, com a coisa da indústria automobilística no centro dessa dinâmica, né, e toda a constituição de um parque industrial relevante na América Latina e tudo mais, chamou para São Paulo, né, a centralidade do processo de greves, de lutas operárias, etc., que marcaram essas greves no processo histórico brasileiro. Mas não se esgotaram ainda. Mesmo aí, o processo de industrialização tendo chegado nesse patamar, né, o processo de assalariamento não chegou no patamar dos países desenvolvidos. No Brasil, né, isso nunca passou, digamos, de uma metade do conjunto desses casos trabalhadores. Sempre se teve que conviver, inclusive das famílias, isso é muito comum, os estudos, né, centrados em família operária, em família de trabalhadores, etc., mostram isso. Trabalhos sobre formalidade mostram que as famílias estão marcadas por isso, gente que é do mercado formal, gente que é do mercado informal, gente, né, então, aquelas composições, mesmo das famílias, essas relações estão muito ali imbricadas. Né? Vieram nos anos 90, que é um processo de desassalariamento, informalização, desemprego, né? Alteração do perfil dos trabalhadores, né? Reconfiguração, portanto, do perfil da classe trabalhadora, né? Que coincide com o processo político de políticas antissindicais e tudo mais, e aquilo afeta bastante a mobilização. Teve um período de recuperação do governo Lula, né? De recomposição de mercado de trabalho, de crescimento do percentual de assalariados, de retomar. O fato é que nós vivemos agora um outro momento, e esse outro momento ele tem implicações muito fortes, porque, digamos, padrão de relações de trabalho, não só naquilo que se refere às formas de regulação e de organização que estão sendo mexidas, mas também no que se refere às dinâmicas efetivas, né, ao modo como o trabalho está se constituindo efetivamente, digamos, nos espaços de trabalho. E a terceirização, ele é um elemento que contribui muito, digamos, para isso. A crise, em geral, contribui bastante, né, de diversas maneiras. O fato é que a gente tem uma situação que também altera bastante esse quadro. Vamos ter um processo de desassalariamento, de informalização. Aquelas tendências que se esboçaram nos anos 90, elas vão voltar, estão voltando já com força, e elas vão ficar por algum tempo até que haja uma reação, uma resistência a isso. Mas tudo isso para dizer o seguinte:
greve precisa ser pensada também do ponto de vista do processo de constituição das classes trabalhadoras, no caso do Brasil, levando em conta os significados que tiveram e estão tendo a questão do estatuto do assalariado, do assalariamento. Ou seja, a questão, né, essa relação entre assalariados e não assalariados, formais e informais, né? Mas também cidade e campo, mas também, né, autônomos e etc. Digamos, é um elemento que a gente não pode perder de vista na questão da greve, porque as estratégias de greve, o sucesso da greve, as possibilidades que elas encerram, o repertório a ser mobilizado, tudo isso, digamos, tem tudo a ver com isso. Só para fechar agora, nós estávamos comentando também na reunião sobre o ciclo de greve que aconteceu, por exemplo, dos canavieiros, que não estavam separados dos conflitos, dos poceiros, né, dos trabalhadores não assalariados, etc. Ali se estabeleciam formas de lutas, muitas vezes, que se combinavam de algum jeito, ou essa questão era colocada de alguma maneira ali como um problema, né? Já estava falando do estudo recente sobre bairros, as greves de São Paulo, analisada do ponto de vista dos bairros. Então é sobre como aquilo afeta a família e outros trabalhadores que não são assalariados, né? E como aquilo também participou dos processos de lutas e tudo mais. Então esse é um aspecto que eu acho que vale a pena a gente ficar atento, sobretudo, digamos, do ponto de vista daquilo que está por vir aí, né? O novo Estatuto do Trabalho, do emprego, do assalariamento, né? E tem implicações nas formas de luta e outras coisas. Acho que eu passei todo mundo. Sou Marilda Menezes, eu atualmente estou na Universidade Federal do ABC como professora visitante, mas passei 32 anos da minha vida na Paraíba, né? Fui aluna desse professor aqui, no mestrado, José Roberto Novaes, né? Fiz meu mestrado na Paraíba, fui professora lá há mais de 20 anos, né? E a reflexão que eu vou trazer aqui não é propriamente sobre as greves, mas eu vou experimentar uma palavra aqui que é um pouco inspirada, como Thompson foi várias vezes lembrado aqui nos relatos, né? Experiência de greve, né? Mais propriamente alguns relatos de pesquisa, da minha pesquisa com os trabalhadores na cana em Pernambuco, trabalhadores camponeses, cortadores de cana em Pernambuco, que eu fiz no início da década de 90, e a pesquisa recente que é com memórias de migrantes paraibanos que migraram para o ABC na década de 70, tá? Então é muito mais relatos etnográficos, alguns poucos relatos etnográficos e baseado em entrevistas, não é? Histórias de vida, relatos orais. Então são algumas reflexões a partir desses relatos de pesquisa, né? Então, falando sobre experiência de greve, né? A reflexão que eu queria trazer é um pouco, não provavelmente sobre os canavieiros em geral. Eu me dediquei mais, meu olhar, né, minha preocupação maior na pesquisa no início da década de 90 foi sobre uma categoria dentro dos canavieiros que no Nordeste se chamavam tradicionalmente corumbas, né, ou trabalhadores migrantes, ou que também na literatura mais brasileira chama trabalhadores sazonais, né, ou trabalhadores temporários, são diversas categorias, mas nos termos das categorias da pesquisa que eu fiz, eles eram chamados de paraibanos em Pernambuco. E eu assumo essa categoria porque ela tem toda uma importância em relação aos pernambucanos que eram considerados como trabalhadores que tinham uma consciência sindical, que tinham uma incorporação das lutas sindicais de Pernambuco, né? Então eu assumi essa categoria paraibanos porque era como eles eram chamados a partir do cotidiano na relação com os trabalhadores que tinham a tradição mais da área canavieira, que eram os pernambucanos, né? Embora eles eram, por exemplo, até a categoria de trabalhadores sazonais, que é mais uma categoria conceitual, né? Podemos usar como categoria conceitual, mas eu prefiro manter essa noção de paraibanos para entender um pouco esse cotidiano com os pernambucanos.
Então, falando dessa da experiência de greve para esses trabalhadores, eu pensei em três formas, né, de trabalhar essa experiência nas suas práticas cotidianas, né? Uma primeira seria mesmo uma série de formas que eu observei na pesquisa, né, que remetem ao cotidiano de como eles lidavam com as formas de exploração e dominação. Então, eu vou passar muito rapidamente aqui, isso está já publicado, né, já é uma pesquisa antiga, acho que é bem conhecida, né? Bom, na convenção coletiva, um dos itens muito importantes que era negociado era a tabela de tarefas, né, que é aquele preço por tonelada de cana cortada, medida de cana, etc, etc. Só que, efetivamente, na prática, o cumprimento daquela tabela de tarefas não ocorria de fato, né? Então, isso passava para o embate cotidiano no eito, né, no ambiente de trabalho. Então, eu observei na pesquisa que havia diferentes formas de reação, né? Alguns simplesmente aceitavam, dizendo, olha, não tem muito o que fazer, não adianta. Outros se revoltavam e havia muitos conflitos no eito com o cabo. Não, vocês estão roubando, esse não é o peso da cana, vocês estão misturando cana grossa com cana fina, etc. Então, havia muitos confrontos individuais ali com o cabo. Isso se desdobrava algumas vezes em demissão, outras vezes uma suspensão, enfim, diversas formas de reação. Outras vezes se chamava o sindicato, né? Sindicato para averiguar o acontecimento o que é tradicionalmente conhecido como o roubo da cana. Ou seja, nesse cotidiano das formas como se lida com o não cumprimento das decisões da convenção coletiva, variava muito. E eu tento, a minha proposta de compreensão dessas várias formas, que não há propriamente uma falsa consciência em aceitar aquele suposto roubo, ou você tem uma maior consciência no confronto com o cabo ou chamando o sindicato. Por quê? Quando eu fui trabalhar com as formas diversas ao longo de uma trajetória, por exemplo, entrevistei vários trabalhadores que eu fui perguntando ao longo da trajetória de vida, né, que tinha 10 anos na safra, 15 anos na safra. Então, tem alguns trabalhadores que eles alteravam muito a forma de proceder ao longo da sua trajetória. Então, a partir daí, a compreensão que eu desdobro disso é que, mesmo que em determinado momento, uma atitude, que aparentemente era uma atitude de falsa consciência, de acomodação, de submissão, quando nós olhávamos para a trajetória da sua ação, né, ao longo da vida, em outros momentos não. Então, não dá para isolar aquela ação naquele momento para compreender a consciência, compreender a sua própria compreensão das relações de dominação. Então, acho que sobre práticas cotidianas eu ficaria aqui, né? Uma segunda expressão que nós até discutimos muito na pesquisa e que foi muito bem trabalhada, analisada no texto da Lígia Sigor, que é a importância do interregno das greves, né? Do que acontecia entre uma greve e outra, né? E aí se destacam vários, assim, eu trouxe aqui só um evento de dezembro de 92, porque eu fiz a pesquisa de 91, mais ou menos de 91 a 96, 97 já não estava mais em campo, né, para essa pesquisa, né? Então, claro que eu estou etnograficamente registrando eventos desse período, tá? Então, houve um paradeiro em dezembro de 92, né? A greve tinha ocorrido em outubro de 92. Houve um paradeiro em dezembro de 92, a usina São José, eu não falei nem o nome da usina, né? A usina São José, no município de Igaraçu. Ela pertencia ao Antônio Emílio de Moraes, exatamente quando eu comecei o trabalho mais intenso de campo, né? 94, porque eu fiz um trabalho de campo anterior ao início do doutorado, que era preliminar, né? Isso que eu comecei em 91, 92, porque eu também era agente pastoral dos migrantes na área, né? Então eu estava vinculada também a esse trabalho de pastoral, de formação e tal, então eu já estava fazendo a pesquisa. Bom, em 94, exatamente no início do meu doutorado, ela é vendida para o grupo Petri Blue, que é um grupo, aquele momento, né, da crise das usinas, que as maiores passam a comprar as menores, e aí se trata de um processo de concentração do capital usineiro, né? Bom, então, houve esse paradeiro em dezembro de 92 que foi provocado por um corte provocado por facão no transporte entre o alojamento e o local do corte de cana, né?
os trabalhadores se revoltaram, porque na convenção se estabelecia que os instrumentos de trabalho tinham que ser transportados, separados dos locais de trabalho. Eles se revoltaram, pararam, né? E depois chamaram o sindicato, né? E aí, a partir daí, eles conquistam melhores condições de transporte, etc. Também, nessa greve, até então, eles eram transportados entre a Paraíba e Pernambuco, eles eram transportados em caminhões, né? Tem várias fotos na minha pesquisa, tudo, e depois passaram a ser transportados em ônibus, né? Então, ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes, no momento da greve, ou no momento até da convenção coletiva, se estabelece uma série de decisões que passam a ser conquistadas depois no paradeiro, no interregno, né? Então, por isso que é tão importante olhar para essas ações que acontecem no interregno. E, além disso, o que eu acho relevante é que são ações que acontecem quase por uma, entre aspas, espontaneidade dos paraibanos aqui no caso, né, dos trabalhadores migrantes. Não é? O sindicato é chamado, mas acontece quase por espontaneidade, mas significa também uma incorporação da referência do sindicato, da referência dessas ações do sindicato, uma socialização que vem das greves, né, que continua ali orientando o cotidiano do trabalho, né. Então, aí eles conquistaram um pouco a melhoria das condições de transporte, né? Além disso, nesse paradeiro, eles conquistaram o direito de retornar para casa sextas-feiras à noite. E isso era decisivo, porque eles ficavam, entre o Agreste da Paraíba e a zona da Mata Norte, dava aí umas 3 horas de viagem, 4 horas, eles ficavam um final de semana e retornavam no outro, de cada 15 dias para suas casas, né? Só que quando eles retornavam no sábado, já iam chegar em casa sábado à tarde. Domingo à tarde já estava lá o ônibus de novo esperando para voltar. Um tempo muito pequeno de convivência com as famílias. E eles estavam já há tempos reivindicando para voltar na sexta-feira, deixaram para fazer o pagamento no sábado. Toda aquela estratégia, né, de segurar o trabalhador. Então eles conquistaram também o direito de voltar na sexta-feira, que era, assim, pouca coisa, mas muita coisa, porque sexta-feira à noite já estão em casa, dormem 2 noites com a sua esposa, convivendo com seus filhos, etc, etc. Né? Bom, uma terceira expressão, que é a participação dos trabalhadores paraibanos, ou dos corumbas, né, nas próprias greves conduzidas pelo sindicato. Aqui é relevante porque os trabalhadores que vêm de fora, lá também se chama trabalhador de fora, eles ficam nos alojamentos no meio dos canaviais. E esses alojamentos são estruturas de instituição total, de extrema vigilância, né? Então, esse que eu fiz etnografia mais direta, era um alojamento com 10 dormitórios, cada um deles alojava mais ou menos 20 homens, em torno de 200 trabalhadores, eram quatro turmas, né, 200 trabalhadores. Ao lado desses quartos deles, tinha a casa do administrador. Então, eles estavam sendo vigiados diuturnamente, sábado e domingo, né? Então, qualquer movimento ali, até para fazer o trabalho de pesquisa, era muito difícil. Eu tive que fazer muito mais nas regiões, com suas famílias, no Agreste da Paraíba, do que lá. Lá eu tive que contar com felizmente, por muita sorte, nós tínhamos um agente de pastoral que depois se tornou meu auxiliar de pesquisa e o trabalho etnográfico foi largamente apoiado na convivência dele, porque ele dormia no alojamento, ele estava lá presente, ele ia para os bares, ele ia para as feiras juntos, etc. Porque eu também, como mulher, veio uma questão de gênero. Eu não tinha como ficar dormindo no alojamento. Eu era sempre acompanhada por ele, eu ia para o canavial, sentava ali na beira dos alojamentos, mas sempre. Mesmo estando com ele, os homens me acompanhavam por todo lado, porque era um ambiente evidentemente masculino, né? Bom, então, esse ambiente era muito vigiado, né? Ali com os chefes, o administrador ali de olho direto. Então, em 95, dezembro de 95, houve uma greve conduzida pelo sindicato e a usina fez toda uma estratégia para impedir que eles aderissem à greve. Então, quando eles chegaram no domingo à noite, a usina já disse: amanhã todo mundo no trabalho, né? Amanhã vocês vão ser deslocados, uma parte vai já direto trabalhar, outra parte vai ser deslocada para o outro alojamento. Então, eles silenciosamente, todo mundo foi: ninguém sai, ninguém sai, ninguém sai.
fica todo mundo quieto, ninguém reage, no outro dia ninguém foi trabalhar, né? Então aderiram massivamente à greve, né? O que eu quero ressaltar aqui, que mesmo que eles estavam nessa estrutura, que a vigilância, né, sobre o cotidiano no trabalho, não está só no eito, né, no ambiente de trabalho, mas está na moradia, na vida social, etc., mesmo assim, eles, né, encontraram formas, até através do silêncio, porque esse caso aqui foi vivenciado direto pelo Domingos, que era meu auxiliar de pesquisa. Ele estava lá quando aconteceu, então registrou minuciosamente os cochichos, as pessoas meio que falando escondido do administrador, quer dizer, uma série de estratégias de cuidados, né, para eles se protegerem e aderirem à greve, né? Então, isso para mostrar que embora, né, até nas entrevistas com sindicalistas na época, havia uma certa visão dos paraibanos como trabalhadores que não tinham aquela consciência sindical, que vinham de fora, que eles vinham do mundo camponês, o interesse deles era só ganhar o máximo que eles pudessem retornar para suas casas. Mas, na verdade, o que eu observei na pesquisa é que a experiência do movimento sindical, né, a luta do movimento sindical, as greves existentes, ela foi sendo incorporada nessas diversas formas, né, de participação e de expressão, de expressão de resistência, né? Então, acho que eu já passei uns 10 minutinhos aqui, eu encerraria aqui a parte dos canavieiros. Agora, tenho ainda mais um elemento que eu considero que eu queria destacar desse relato de pesquisa dos canavieiros, que é assim, em várias entrevistas, né, baseada essencialmente na memória, porque eles estavam falando assim, muitas vezes de greves ou de ações que aconteceram 2, 3 anos atrás, né? Agora, eles, volta e meia no relato, eles diziam, olha, eu não me importava muito se eu fosse mandado embora. Aquele confronto com o cabo se deu no momento que eu já estava no limite do que eu podia suportar daquela usina, eu já queria ir para outra, né? Ou seja, há um encontro aí entre, né, essa ação coletiva, muitas vezes, e até o próprio auto-interesse do trabalhador, assim, o risco que ele queria correr, né? Então, muitas vezes ele não queria entrar na guerra, porque ele disse, eu não posso ser mandado embora agora, essa usina eu avalio ainda com condições melhores, tá? Mas em outros momentos não, e outros não, dizendo, não, eu me interessa ir embora agora porque já deu, tal. Então, é um pouco que, é uma questão que eu queria colocar para a discussão, que eu vou retomar na análise de uma entrevista com um trabalhador no ABC, que não necessariamente a participação numa ação coletiva, ela não precisa se ausentar dos interesses individuais, né? Ela pode expressar esse encontro, né, do interesse individual e do interesse coletivo, né? E muitas vezes a participação num paradeiro, né, claro que tem, né, uma valorização daquela ação coletiva, claro que expressa um sentimento de classe, claro que expressa um sentimento de injustiça, mas muitas vezes também é a oportunidade para dizer, agora você me mandar embora, e era isso que eu queria, né? Não vejo isso, não vejo nesse sentimento, nessa oportunidade também uma falsa consciência. Acho que é um encontro desses vários interesses, né? Então agora eu passaria brevemente a trabalhar alguns fragmentos aqui de praticamente uma história de vida, foi uma entrevista muito longa. Eu não vou usar o nome real, como nós vamos publicar, e acho que o vídeo também não vai ser publicizado, né? Seu José Ramos, ele é da Paraíba, do sertão paraibano, veio para o ABC em 76, com 16 anos de idade, né? Bom, eu só queria dizer assim, em termos metodológicos, eu não quero de forma alguma, trabalhando com o caso de um trabalhador, generalizar, né? Mas apenas observar que através da experiência de um trabalhador, talvez a gente possa compreender, né, experiências diversas, mas não de modo algum que a experiência desse possa ser generalizada para toda uma classe social, né? Então, o José Ramos, ele chegou em 76 e em 76 a 78 ele
como é muito própria da trajetória desses trabalhadores nordestinos, eles ficam, vão para a construção civil, trabalham em pequenas empresas, mas o grande sonho, sem dúvida, era ir para uma grande empresa, para uma automobilística no ABC, né? Em 78 ele consegue um emprego na Bombril e fica até 82. Bom, a entrevista foi feita no âmbito desta pesquisa que eu estou desenvolvendo desde 2013, que é Memórias de Trabalhadores da região Nordeste, né, trabalhadores de áreas rurais que migraram para a ABC Paulista nas décadas de 60 e 70. A pesquisa não tem como objetivo, de modo algum, assim, não tinha como objetivo central trabalhar com a participação de greves, movimento sindical, mas isso emergiu na narrativa em que eles estavam falando da trajetória ocupacional. Emergiu quando eles estavam falando das condições de trabalho, né? Em outras entrevistas eles estavam contando do trabalho pesado, e naquele tempo era tudo, né? Você tinha que ter braços muito fortes, porque, né, tudo dependia da força física, etc. Aí vinha o sindicato. Depois, com o sindicato, tudo foi melhorando, porque se controlou essa condição, enfim, situações as mais diversas que se estava relatando, seja sobre a carreira ocupacional, seja sobre as condições de exploração, seja sobre a relação com o chefe, né, que esse é um outro ponto muito recorrente nas narrativas, né? Inclusive é tão recorrente que emerge com muita força a noção de humilhação nesses relatos sobre o cotidiano na relação com os chefes, que humilhação tem a ver com um pouco a expressão daquele controle do ritmo de trabalho, da qualidade do trabalho, que o chefe está ali no pé direto, né, que não dá um descanso. Então, essa é uma humilhação, você não tem tempo para respirar. Você vai no banheiro e está sendo controlado quantos minutos você passa no banheiro, né? Então, era um pouco representado através da categoria humilhação. Bom, voltando ao José Ramos, ele, em 82, no meio assim, falando, eu pedi para ele contar sobre a trajetória de trabalho dele, livremente, não tinha um roteiro organizado, deixando a máxima liberdade. Então, ele disse: então, eu estava na Bombril, estava muito bem, uma empresa muito boa, comecei de ajudante, fui melhorando, mas em 82, né, chegou a greve. Foi exatamente esse tempo. Chegou a greve, aí eu pensei, cheguei em casa, conversei com a minha esposa e falei: eu vou entrar nessa greve, porque eu já não aguento mais essa empresa. Eu não aguento mais o sistema 7x1, ou seja, trabalhar 7 dias e folgar 1, em que levava 45 dias para ele ter um fim de semana livre com a esposa. Aí me lembrou imediatamente, quando ele me falou, ele me lembrou imediatamente o mesmo sistema na cana em São Paulo, né, Beto? 5x1, que os trabalhadores migrantes não estão, a maioria estão sem a família, mas que é também uma pedra no sapato, é um nó, é uma reclamação permanente, porque eles interferem completamente no tempo de sociabilidade com os seus conterrâneos, né? Bom, então, ele disse: eu já não suportava mais o 7x1 e eu queria ser mandado embora, né? Então, eu falei: eu vou entrar nessa greve, conversei com a minha esposa e nós concordamos, eu digo, seja o que Deus quiser, entrei nessa greve, né? Aí houve um problema de greve lá, aproveitei, entrei, eu sabia que ia sair. Bom, aqui. Nessa narrativa do José Ramos sobre aproveitar esse momento, né, eu desdobro assim, 3 compreensões. Primeiro, né, que ele era um sentimento de indignidade, um sentimento de que ele não podia mais suportar aquele sistema, que ele já vinha arrastando, né, e se agravou no momento do nascimento da filha, que foi, nesse caso, no momento da greve, a filha tinha 3 meses. Quando a filha fez um mês, ele pediu para, no final de semana, ficar em casa. E o chefe não concordou. Isso foi a gota d'água, né? Então ele disse: olha, ali chegou no limite para mim. Tá? Então, a greve, né, na narrativa que ele constrói, né, para nós, a greve foi uma forma de expressar esse sentimento de raiva que ele já vinha acumulando. Então, não era provavelmente por salário, ele já tinha uma boa ocupação, ele estava ganhando bem, só que estava no limite emocional do que ele podia suportar. Então, aqui eu queria voltar a um ponto que um dos livros, né, que a Roberta apresentou aqui, né, a perspectiva da Laís Abramo, né,
Claro que a questão salarial é central nas greves, etc, etc, mas a dimensão também moral, dos valores, né, dessa relação cotidiana da dominação com os chefes, do controle sobre o tempo, controle sobre o trabalho, que eu entendo que sejam, embora seja uma única entrevista que eu estou trazendo aqui, são dimensões também relevantes para se pensar a experiência de greve, né? Bom, uma outra questão é que a todo momento na narrativa dele ele vai falando sobre o trabalho, a participação na greve e a família, todo momento, né? Então, é mais um elemento interessante porque sempre quando nós fazemos memória de trabalhador, nós centramos muito na experiência do trabalho, quase nós não olhamos para a experiência da família. Na nossa entrevista, inclusive nós estamos escrevendo algumas coisas nesse sentido, né, com o Jaime e mais uma Mariana, e na nossa entrevista, na nossa pesquisa, nós estamos dando uma atenção maior para essa relação da memória do trabalho, né, memória da experiência do trabalho, mas articulada, associada também com o valor família, como a família ela está presente aí a todo tempo, seja nas decisões de carreira profissional, seja até na participação de greves, né? Bom, e no caso dessa narrativa do José Ramos também, novamente, assim como o último ponto que eu coloquei no caso dos canavieiros, também a confluência entre um alto interesse e uma vazão do sentimento de injustiça e a participação na greve, como isso converge, né? E todos eles são elementos que compõem uma explicação da participação nas greves, né? Bom, ele, só para dar um restante da trajetória, ele é demitido, de fato, né? Porque houve uma ameaça forte, 82 foi demitido, ele não consegue emprego, 82 nós sabemos, foi, né, é um ano forte no desemprego, então teve como uma trajetória individual, mas onde nós sentimos muito claro, né, a relação com o momento mesmo conjuntural, né, do desemprego, da caída aí das indústrias, né? Não consegue emprego, aí como muitos outros montam bar durante 3, 4 anos, aí em 86 ele vai para a Volkswagen, no momento de greve, faz assim, são inúmeras páginas dele fala que sempre foi um bom trabalhador, ele se dedicava, fazia hora extra, trabalhava no tudo, assim, dava de tudo do melhor, mas foi demitido, né? Também no momento de greve, depois entra na Mercedes e está quase se aposentando na Mercedes, mais de 17 anos já na Mercedes-Benz, né? Bom, seriam esses pontos de reflexão, como vocês veem, não é propriamente sobre as greves, eu tenho uma perspectiva de pesquisa que eu olho muito mais para as micro-relações cotidianas, né? E como, né, mas eu acho que a ideia aqui é pensar que essas micro-relações que se dão na prática cotidiana, no ambiente de trabalho, etc., elas não estão desassociadas, elas expressam, né, a incorporação, a reelaboração das experiências coletivas, né? E que elas também são um espaço importante de observar a experiência de greve. Pelo menos está em discussão, pelo menos é a visão que eu compreendo que seja também importante investir, né? É isso. Obrigada.